Então vamos dar o nosso boa noite. Boa noite. E nós vamos aqui começando, mostrando que no próximo dia 19, que é o sábado que antecede o ano, né, nós vamos ter uma palestra, né, chamada Brilhe a Vossa Luz. É você não. Eu não sabia que o seu pronome era seu. Eu acredito que é tarde, mas eu não sei, pode ser que esteja outra tarde. Então, nós vamos ver aqui a nossa irmã Carla, no dia 19, falando sobre Brilhe a Vossa Luz. Tá bom? Então, não esqueça que o assunto é muito bom. A gente precisa aprender a fazer brilhar a nossa luz. Certo? Então, vamos para o nosso estudo da noite. Bom, então nós estamos estudando mais uma vez esse livro aqui. Né? Nós hoje estamos encerrando o capítulo 15, que é a distinção entre os bons e maus espíritos pela linguagem. E aí quando ele fala de linguagem, não é só fala, né? Linguagem corporal também é linguagem. Né? E hoje a gente vai terminar falando sobre a impressão fluídica. Ou seja, o espírito, quando ele chega, ele passa uma impressão fluídica, que também é uma forma de linguagem, que vai se refletir no corpo, no médium, e muitas vezes as pessoas vão notar aquela impressão fluídica. Ora, o mais importante por a gente saber que este livro aqui é como se fosse um resumo. Na realidade, é uma apostila, né, que facilita o estudo desse aqui, que é o principal. Tá? Então não esqueçam de chegar em casa e dar uma olhada nos pontos do livro dos médiuns, aos quais o estudando o livro dos médiuns se refere aqui. Bom? Então vamos lá. Hoje, então, dando finalização ao capítulo 15, que foi o primeiro, né? O primeiro item foi sobre as habilidades para fazer a distinção entre os bons e maus espíritos. Depois, sobre as características neutras de bons e maus espíritos, sobre o critério da linguagem e hoje sobre a impressão fluídica. Então, lembrando aqui, esse sobre a impressão fluídica, ele está lá no capítulo 24 do livro dos médiuns, no item 267, tá? A gente começa a pegar essa situação aqui no item 267. E é o item 19 do 267 que começa aqui. Tá? Onde começa os espíritos informando a Kardec. Os maus espíritos, ou simplesmente imperfeitos, ainda se traem por indícios materiais a cujo respeito ninguém pode enganar. A ação deles sobre o médium é, às vezes, violenta e provoca movimentos bruscos e intermitentes, uma agitação febril e compulsiva que destoa da calma e da doçura dos bons espíritos. Então, quem já observou em reuniões mediúnicas, a gente observa muito isso. O espírito mais evoluído, ele chega mais calmo, ele não quer bater na mesa, ele não quer falar alto, obrigado, muito obrigado. Ele não quer falar alto, ele não quer bater na mesa, ele não ameaça ninguém. Ele chega e dá o seu recado. Né? Agora, o espírito tem sofrimento, o espírito revoltado, ele chega e ele agita o médium, ele dá uma impressão pesada no médium. Né? Quem é médium psicofônico aqui, tipo Mônica, tipo eu, quem mais é psicofônico? Rita. Né? Rita também dá psicofonia, não dá? Não dá? Psicofonia? Não? Carlos também não? Dá, né? Além das espirituais, uma palavrinha, né? A gente sabe, né, quando é o espírito pela impressão que ele nos causa, essa impressão política. A gente sente um pouco a vibração. Né? Um espírito mais tranquilo, mais evoluído, mais sereno. Não precisa ser um bruto de evoluções, não. Ele chega mais tranquilo. Dá a sensação gostosa, vai, calma. Quanto mais o lado de mentor ele é, mais calma e mais paz ele se sente. E o espírito sofrido, o espírito revoltado, chega
toda aquela carga negativa. Aí dá dor na gente, né? A gente sente carga pesada, sente os extremos líquidos, o extremo todo, né? Se arrepia todo, né? E aí a gente já sabe que o negócio que está vindo é bebeira. Então é isso. Eu botei um vídeo em algum lugar aí, deve ser depois desse comentário aqui, um dos vídeos, para a gente perceber mais ou menos isso. Vamos lá. Está aí o que toca a impressão fluídica causada pela ação do espírito sobre o médium e também a emocional, psicológica, que passa aos assistentes participantes das reuniões. Linhas atrás registrou-se que se reconhece o espírito pela linguagem ou pela natureza dos sentimentos e pensamentos que inspira. Isso foi nos outros dias com os nossos outros trabalhadores. Eu trouxe meu livro, botei algum para ele aqui em cima da mesa. Eu botei. Eu li no livro, agora eu não estou conseguindo ver, não, eu botei. O livro. Eu achei que eu tinha botado ele aqui. Não ficou nessa bolsa, não? Eu achei que estava dentro da bolsa e eu não vi. Então, uma olhadinha para mim, né? Bom, vamos lá. Então, como ele diz aí, é isso. Tá. Eu botei lá e depois eu botei igual. Aqui. Então, acho que vai ficar mais fácil eu ler aqui, porque lá está um pouquinho fora de foco. Então, como foi dito atrás, e hoje é uma complementação, né? Não é que o espírito vai ser reconhecido só por uma coisa, ou vai ser reconhecido pelo geral que ele apresenta, pelo sentimento que ele desperta nas pessoas, pela maneira de falar, por linguagem, ser agressivo, ser suave, melhor, e também por essa impressão física. Então é um conjunto todo pelo qual vai ser reconhecido a presença do espírito. Bom? E a gente vai ver, acho que é agora assim. Aqui, esse primeiro vídeo, Divaldo vai falar para a gente um pouquinho sobre essa acoplagem do espírito ao médium, tá? Como ela se dá. Porque tem gente que acha que o espírito chega e mergulha e já perdeu o médium. Não é assim. E aí, quando ele fala sobre essa acoplagem, a gente entende o que a gente sente às vezes essa coisa assim meio arrepiante, porque é um toque de pé-espírito com pé-espírito. Eu só não sei se o volume dele está legal. Vamos ver se a gente tiver aqui. No processo de comunicação do espírito desencarnado, por meio de um médium, ocorre de fato a incorporação. Como se dá essa ligação? Observa-se que em alguns casos há uma mudança na voz do médium. Não apenas uma mudança. Se fala incorporação indevidamente, porque o espírito não é um líquido que entra no vasilhame. É um corpo energético constituído de uma semimatéria, perispírito, e a energia que pensa e aí volta por aquele perispírito. Quando se dá a comunicação, a mente do espírito é projetada sobre o médium. O médium, que tem uma antena muito sensível, começa a captar a ideia, vem o pensamento, ele se vai concentrando no pensamento e vai atraindo como um imã que atrai uma partícula metálica. E essa partícula adere ao imã, não entra no imã, ela adere magneticamente. O espírito, que está agora na forma perispiritual, não tem corpo, vem e aproxima-se do médium, cujo perispírito se dilata, porque ele está concentrado. E a imantação é perispírito a perispírito. Tem mais de 2 ou 3 vídeos aí. Então, os apontamentos adicionais. Os apontamentos adicionais de Allan Kardec no Espírito são um reforço e exemplificação dessas circunstâncias. Calma e doçura nos bons, agitação nos maus ou imperfeitos.
A causa dessas impressões decorre da densidade perispiritual dessas entidades, que não conseguiram despojar-se das sensações da vida física, nem das paixões exacerbadas e sentimentos impuros que os caracterizam. Por isso aí a gente entende, né? Divaldo, no vídeo anterior, ele fala que isso é um acoplamento, perispírito a perispírito. Então a gente entende, como a gente está lendo aí agora, o elevado tem um perispírito menos denso. Então quando ele acopla, ele não provoca uma impressão negativa. Ele chega suavemente, encosta ali e transmite o magnetismo dele. O outro não. O outro é um perispírito denso. Então quando ele acopla, é como se tivesse apagado mesmo. Ele já vem aqui, bum, você sente. E aí, aqui ó. E ele já está agitado, ele passa por aquela agitação. Eu acho que se a gente tiver sorte, fica assim rodando ali. O próximo vídeo vai mostrar uma coisa. Talvez traduzindo o pensamento dos benfeitores espirituais que aqui estão conosco, que através da fé raciocinada, vinculando-nos ao psiquismo de Jesus, lograremos a paz que dulcifica a alma e que enternece o coração. Espíritas, o Senhor que vos confortou a sua cidade. Bom, esse conteúdo de propósito, o vídeo é grande pra caramba, mas foi só para ver. Isso é Divaldo fazendo uma psicofonia com o espírito Desejo mesmo. Então, o Desejo mesmo chega suavemente, quem já viu tem outras passagens de volta, chega suavemente. Vamos só dar aquela meia paradinha na voz, a gente sente que ele dá uma balançadinha, ele leva, depois fecha o olho e o desejo começa a falar atrás dele. Sem nenhuma dificuldade. Vamos ver se é aqui que tem o outro. Vamos ver. Olha, por favor, eu tô sozinho nesse hospital aí, né? Eu não sei se faço questão. Porque ele sofre as mesmas dores que os consumidores. Você não tem esse poder. Deixa o senhor em paz. Em paz. Em paz. Minha vida por causa desse. Eles se recusam a me atender porque eu sou sujo, pobre, e você me mete em paz. Bom, esse aí é o recorte do filme do Divaldo, Mensageiro da Paz, né? Mostrando uma reunião mediúnica e o espírito sofredor chegando no médico. Dá para a gente ter uma noção muito boa, né? Da diferença de quando chega um espírito evoluído e quando chega um espírito sofredor. Os trejeitos, a boca, aquela coisa toda que o médico faz, aqui o espírito está passando por aí. Né? Aquela raiva, aquele ódio, aquela mágoa e as dores que ele está sentindo, isso tudo o médico, de uma certa forma, passa porque passa a sentir também. Entende? Então é essa a diferença que caracteriza e que dá para a gente perceber. E mesmo quando o espírito ele é um espírito atrasado, que ele chega tentando dissimular, né, se fazer passar por um bom espírito, ele passa uma impressão assim ao médium também meio que negativa. E aí ele começa a falar algumas coisas meio coladas, blá blá blá, e o dialogador é intuído também pelo espiritual a falar alguma coisa que ele se desmascara, ele perde o controle, bate na mesa, reclama, aí ele se desmascara. Porque o que a gente viu aí é o espírito sofredor mesmo, mas tem aqueles que estão dissimulando. Chega aqui com aquela fala mansa, querendo dar um conselho, querendo enganar. Mas a nossa reunião aqui, ela não está jogada. Né? Nós estamos aqui amparados pelo plano espiritual superior. E o dialogador que está aqui no momento, seja ele que for, né? Às vezes ele seja, às vezes ele Sandro, às vezes ele Antônio, quem está aqui é intuído a falar com ele uma coisa que vai provocar. E sem precisar de
facilidade. Aquele rapaz do dialogador do vídeo, quem já viu o filme do Edivaldo, sabe que não é muito boa coisa. Depois uma senhorinha vai e toma a palavra, né? E consegue controlar todo mundo. Aquele dialogador é um pseudo-espírita, né? Mas porque, na realidade, o dialogador aqui, ele é intuído pelo dono da casa a tocar, entre aspas, na ferida do espírito que quer enganar. Aí ele perde a compostura e se revela. Quando não é isso, às vezes tem um médium vidente, uma pessoa e dá, olha, não é bem assim não. Estou vendo essa criatura aqui diferente do que está falando. Aí ele vai e se revela. Então a gente sempre tem que entender isso. São vários os fatores para a gente conseguir diferenciar um de outro, uma comunicação de outro. Depende da gente estar sintonizado com os espíritos mais evoluídos. Mais adiante, em nota. Mais adiante, em nota acrescentada, a 28ª questão do item 268, o codificador atribui caráter relativo a esse critério de distinção, ao dizer que a impressionabilidade nervosa varia de médium para médium. Porque, aí vai ver. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: estamos aqui na mesa e temos os médios. Tem médios que têm a sensibilidade maior quando chega um espírito, não ele se arrepia mais. Tem outro que consegue segurar, vamos na linguagem da garotada, segurar mais a onda. Ele percebe, mas ele não libera tanto aquela sensação. Então, isso é variável. Essa impressionabilidade que o espírito causa ao médium, ela é variável. E a gente vai ver mais à frente que também tem a questão de com quem o médium, com que tipo de espírito o médium vai estar ligado no seu mental, na sua sintonia, na sua afinidade. Vai dizer aqui na frente que o médium afinizado com o espírito ainda atrasado, para ele vai ser normal. Já o médium mais afinizado com o espírito, quando ele recebe uma comunicação do espírito mais atrasado, ele sente mais um pouquinho a pressão, digamos assim, do outro, sente mais um pouquinho o peso do perispírito do outro, como disse Edivaldo ali, né? Olha lá, o caráter penoso, isso ainda está aí nesse slide. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste, porquanto, se o espírito do médium simpatiza, ou seja, tem afinidade vibratória com o espírito que se manifesta, nada ou muito pouco a proximidade deste o afetará. Então a gente tem essas duas maneiras do médium não ser muito afetado. Porque a impressionabilidade dele que não é tanto quanto a de outros. E a outra é questão de afinidade. O espírito pode estar mais afinado ainda com o espírito mais atrasado. Porque médium, todos nós somos. Né? Aí a questão moral de cada médium vai afinizá-lo com a questão moral dos espíritos também. E aí ele vai sentir mais. Por isso que às vezes também o médium com afinidade com esse espírito mais atrasado tem muita dificuldade de passar uma mensagem do espírito superior. Porque ele não consegue captar muito a vibração superior, que é mais sutil. Ele está mais acostumado com aquela pressão negativa. Tá? Mas não é o sempre. Tem a questão da afinidade, tem a questão dessa suscetibilidade do médium. A gente sabe que a mediunidade é uma coisa orgânica, o organismo bem preparado para aquilo. É óbvio, né? Se eu tenho um médium aqui, um organismo fraquinho, a saúde pode ser meio comprometida, a espiritualidade não vai botar espíritos muito pesados para comunicar por ele. Porque 1, 2, 3, aquilo ali vai interferir no espírito daquele médium. Né? Vai deixar ele meio caído. Então, pega um camarada assim de mais robusto, para a taça melhor, né? Para segurar a onda, e aí vai para poder segurar aquele tipo de espírito. Né? Então, a gente tem que entender todas essas variações. Por isso é bom ir lá no item 268, que é questões
sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Então, chegando em casa, vamos lá, tem o livro dos médicos, item 267, item 268, vamos reler, porque tem muita coisa, né? Bota coisa nisso, nesses dois itens, tem muita coisa. Vamos lá. Explica Divaldo Franco, em Qualidade na Prática Mediúnica, esse é um livro que já estudamos aqui também, tá? Também, projeto maior, pelo menos melhor, que tais, mas eu lembro num lugar que não tinha livro, meu Deus do céu. Que tais reações devem-se à aceleração ou diminuição da circulação sanguínea, acontecendo diminuição quando se comunicam com os pulmões, produzindo sensação de paz, relax e aceleração no caso de comunicações de espíritos sofredores pela maior produção de adrenalina. Obviamente que a educação mediúnica acabará por impor controle às sensações. Agora, além disso, né, que fala aí, hoje em dia, né, já tem outros estudos da medicina provando que tem mais coisas sobre isso. É óbvio que a circulação mediúnica sanguínea, ela vai ser afetada. Por quê? Porque afeta o sistema nervoso central, afeta o batimento cardíaco. Se afeta o batimento cardíaco, afeta a circulação sanguínea. Ali ele diz que é médico, eu não mentir, né? Afetou o batimento, ele bate mais rápido, o sangue circula mais rápido. Obviamente, quando você afeta isso, o organismo já mexeu lá com a adrenalina, né, que é a açúcar renal, né, que despeja adrenalina no sangue. Mas, eu vou trazer um videozinho aqui agora, de uma exposição recente, que é um estudo do Dr. Sérgio Felipe, né, que mostra, não sei se é aqui mesmo, estou falando, não sei se é aqui, acho que é, que mostra essa questão que não é só a circulação sanguínea. Acompanhamos o trabalho desses dois especialistas, o Dr. Sérgio Felipe, do Instituto de Saúde Mental de São Paulo, e o Dr. Sebastião Bernardo, neurologista da Escola Paulista de Medicina. Eles estudam as reações de um cérebro em trânsito. O aparelho eletroencefalograma é de última geração, faz um mapeamento cerebral. O Dr. Sérgio Felipe pega o suposto espírito incorporado no médico para emitir sinais que possam ser identificados no aparelho. Possível, através de uma referência sobre o cérebro do médium, provocar uma alteração no traçado eletroencefalográfico. Se for viável, que é possível mandar um sinal eletroencefalográfico. O médico atende e o aparelho começa a registrar os sinais. Até os abalos musculares captados pelos sensores são pesquisados. O especialista consegue analisar cada movimento. Isso, você grava uma pessoa normal, que não tem epilepsia, ela não apresenta isso. O que ocorreu com ele não ocorreria em estado normal, não é o trânsito. Segundo os pesquisadores, os resultados do exame indicam que o trânsito provoca estranhas alterações no cérebro. Há indícios, mas não é só eletroencefalográfico, alterar o cardíaco, alterar outras funções chamadas do sistema nervoso autônomo, poderia medir-se com aparelhos desses que se usam em UTI, por exemplo. Entendeu? Qual é que é a contribuição desse ensaio que nós fizemos? Né? Avaliar que essas coisas que acontecem nas religiões, que são os estados de transe, os estados alterados de consciência, podem ser estudados pela ciência com seriedade. Pois é, uma coisa que eu já falo já há algum tempo, existe hoje em dia no Código Internacional de Doença, que é o CID-10, então existe um código lá, que é o F44.3, que trata dessa questão, dos estados alterados de consciência, né, mostrando que nem sempre esses estados alterados de consciência são problemas mentais. Muitas vezes essa questão é mediúnica. E a ciência já está estudando isso. Então, quando ele fala aqui da questão da corrente sanguínea, eu trouxe também, já conheci um tempinho o tema, né? Eu trouxe
finalzinho da resposta, né? Da pergunta 57 que ele mencionou ali atrás, onde ele fala da questão do sangue. Mas hoje a gente já sabe, o sangue, né, batimento cardíaco, está tudo relacionado a essa questão dessa acoplagem perispírito a perispírito, que vai refletir no cérebro do médico, que vai desencadear toda uma reação no corpo do médico. E por isso que a gente sente esses tumultos, esses calafrios, é a mão que esquenta, é a mão que esfria, né? A vontade de chorar, e o médico não tem controle. O médico chora igual criança e não tem controle. Né? O médico gargalha e não tem controle. Ele tem controle sim. De dar uma pancada na mesa, né? De gritar, ele segura, ele não grita. Mas já mais treinado, porque como ele disse ali atrás, o treinamento mediúnico vai conseguir controlar isso. Treinamento de muito tempo. Né? Os médicos mais iniciantes eles não têm esse controle. Os mais treinados, bastante tempo, conseguem controlar isso. Mas tem coisa que não dá para controlar. Como você vai controlar se a mão começa a esquentar? Se ela está esfriando. Se você começa a sentir que tem uma dor na perna que vai te arrancar a perna. O espírito traz isso. E quando chega no médico, o médico sente isso. O espírito de um suicida que tomou veneno, só o médico que já fez a psicofonia dele, ele sabe como é que é. Porque o que a gente sente queimando aqui é aquele gosto ruim e dá vontade de vomitar na mesa, você vai e não sai nada, porque não é você, é dele. Você está sentindo aquela queimação, aquele desespero. Né? Aí por isso que tem a mesa toda aqui, outros médicos em oração, né? Aí vem logo algum outro médico pedir que passe, um médico, para poder tranquilizar aquela situação. E por isso que esse tipo de coisa só deve ser feito na casa espírita. A casa espírita corresponde ao hospital. Né? Tem aquele pessoal que faz essas coisas assim meio perigosas na televisão, controlar. Não faça isso em casa, a gente aqui devia fazer a mesma coisa. Não faça isso em casa. Como diz a garotada, vai dar ruim. Não faça isso em casa. Faça na casa espírita, com treinamento, com proteção. Então vamos ver aqui, rapidinho agora tem que ir lá, não, porque eu esqueci, não trouxe esse livro. Então vamos ver aqui se eu consigo ver essa lei. Olha lá. Como alguém extremamente inibido, principalmente nas atividades mediúnicas, pode vencer esta deficiência? E a resposta é grande. E o finalzinho da resposta é onde traz algum relacionamento com o nosso estudo de hoje. Onde ele diz assim, ó. O primeiro sintoma da manifestação mediúnica é caracterizado pela aceleração ou diminuição da circulação sanguínea. Por quê? Porque já afetou o cérebro, já afetou tudo. Né? Acontecendo diminuição quando se comunicam entidades superiores e aceleração no caso dos espíritos sofredores. Isto porque os sofredores, quando atuam no sistema nervoso do médium, determinam a liberação de maior dose de adrenalina, daí a aceleração, enquanto os mentores provocam o relax, produzindo a diminuição do fluxo circulatório para o trânsito. Nesse caso, o médium sente uma sensação de paz e o timbre da voz vai diminuindo, embora não se queira dizer que todo espírito superior tem que falar devagar, pois existem aqueles que falam rápido. A depender, portanto, da personalidade, cabendo ao médium fazer essas diferenciações no transcorrer do tempo. O conselho final para os médiuns em desenvolvimento se resume em dar campo mental a fim de que o fenômeno ocorra normalmente. Ou seja, o médium passar a facilidade. Né? E essa diferenciação não é pela palavra, que ele fala somente, né? É sim pelo que você está sentindo. Então, é um conjunto de coisas, a gente fecha o capítulo aqui, né? Esse conjunto de coisas que foi estudado já acho que 4 semanas, 3 semanas, né, que a gente está estudando esse capítulo, para entender como se diferencia a presença do espírito sofredor do espírito mais evoluído. Não sei se me ajudei, não sei se atrapalhei, mas
está aqui encerrado o trabalho. Eu agradeço